Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes e estudando muito. Vocês devem estar pensando, nossa, mas eu estou acostumado a ver o professor André nos vídeos de matemática. É, pessoal, mas eu também farei vídeos sobre genética, porque a minha formação é medicina veterinária. Mas eu também faço parte de um grupo chamado Univesp Helpers, que é para ajudar alunos que cursam a Univesp. Mas lá é mais os vídeos de matemática básica. Aqui é vídeo para interessados em geral, vestibulandos especialmente. Pessoal, o que vai ser essa série de vídeos? Serão muitos vídeos, né? São vídeos onde eu vou resolver exercícios, preferencialmente exercícios de vestibular. Então, ajuda quem está se preparando para o vestibular e também ajuda você a entender o exercício. Eu não vou dar aula teórica sobre os conceitos, pessoal, porque eu imagino que a maior parte de vocês já tem isso na escola. E o grande problema não é o conceito, o grande problema é o exercício também. Lógico, o conceito ele é importante. Você precisa entender o conceito, mas na hora de resolver o exercício, nós travamos, né? Então, o vídeo de hoje seria sobre a primeira lei de Mendel pura, tá bom? Então, nós vamos lá para resolver 3 exercícios e ir comentando com vocês coisas sobre os conceitos e alguns macetes para facilitar a nossa solução, tá bom? Vamos lá, pessoal? Vamos começar a trabalhar, então. Pessoal, a grande questão quando a gente vai resolver exercício é, na verdade, uma questão que é a leitura atenta do exercício. Muitas pessoas, elas não leem o exercício atentamente. E é por isso que muitas delas acabam errando o exercício ou não conseguindo resolver. Então vamos lá. Exercício 1 é da UFSCar, é da Universidade Federal de São Carlos, de 2015, tá? Então vamos lá, pessoal. De forma técnica e científica, em laboratórios especializados e de forma prática e cotidiana em criações de animais domésticos, são realizados cruzamentos. São realizados. Vou colocar aqui uma caneta. Pode ser vermelhinha mesmo, vai? São realizados cruzamentos que permitem verificar de forma simples a transmissão de características genéticas recessivas. Olha só. Tá? Como o albinismo. As palavras-chave aqui, pessoal. Que envolve apenas um par de alelos, né? Envolve um par de alelos. Suponha que um coelho macho não albino, então um coelho macho não albino, com genótipo heterozigoto azão-azinho, foi cruzado com uma fêmea albina azinho-azinho. A partir desse cruzamento, a probabilidade de nascimento de um filhote albino é. Pessoal, é o seguinte, então vamos lá. O que você está fazendo aqui, na verdade? Vou passar para outro slide para a gente começar a resolver como um caderno, né? Então, pessoal, o que a gente está fazendo, né? Nós estamos, então, realizando o seguinte cruzamento. Nós estamos cruzando um coelho macho, cujo genótipo é azão-azinho, e esse coelho está sendo cruzado com uma fêmea, né? Azinho-azinho, que é o que o problema está falando para a gente, né? Vamos voltar lá? A fêmea é albina e o macho é não albino heterozigoto. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem um macho, então, azão-azinho, né? Ele é um macho não albino. Pode fazer letra de forma, porque é melhor. É melhor para a gente entender aqui. Então, ele é um macho não albino. E cruzado com uma fêmea que é albina. Pessoal, por que isso aqui é primeira lei de Mendel? Porque
A característica é determinada por um par de alelos. Um par de alelos determina o indivíduo ser albino ou não ser albino. Então, por isso que isso aqui é um exercício de primeira lei de Mendel. Porque a característica é determinada por um par de alelos. O Mendel falava um par de fatores. Pessoal, como que eu resolvo isso? A gente resolve isso fazendo um quadrinho e colocando os gametas, os possíveis gametas formados nesse quadrinho. É, professor? É. É fácil assim? É fácil assim. Mas um quadrinho bem simples. Aqui você vai colocar os espermatozoides do macho. E aqui, né? Aqui seria o espermatozoide do macho. E aqui os óvulos da fêmea. Pessoal, o macho é azão azinho. Que tipo de espermatozoide ele pode formar? Ele pode formar um espermatozoide que tenha o alelo azão. Ele pode formar um espermatozoide que tenha o alelo azinho. A fêmea, ela pode formar só um. Ela vai formar. Ela pode, na verdade, formar gametas, né? Os óvulos dela sempre serão um óvulo, vai ter sempre o alelo azinho. Como que fica, pessoal? Espermatozoide azão com óvulo azinho dá um indivíduo azão azinho. Um espermatozoide azão com óvulo azinho dá um indivíduo azão azinho. Aqui vai ser azinho azinho, né? E aqui também espermatozoide azinho, óvulo azinho, azinho azinho. Que conclusão que você pode chegar, pessoal, do filhote, né? A pergunta do exercício era: qual a probabilidade de um filhote albino? Quer dizer, qual a probabilidade desse cruzamento gerar um filhote albino, ou seja, um filhote azinho. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Então, pessoal, a probabilidade de acontecer um albino não é a proporção, é a probabilidade. Aí é dado em porcentagem, né? Cada quadradinho desse aqui, vou mudar a cor aqui para amarelo, corresponde a 25%. Cada quadradinho desse corresponde a 25%. Ou seja, a chance de ter um filhote albino, pessoal, continuar com o nosso amarelo aqui, é de quanto? Ela vai ser de 50%. Por quê? Você tem 25 mais 25, 50%. Então é 50% de chance desse cruzamento gerar um filhote albino. Professor, eu poderia fazer apenas essa coluna aqui, uma só, já que os gametas têm o mesmo alelo? Poderia fazer também, tá bom, pessoal? Então a resposta é 50%. Voltando lá na questão, a resposta correta seria a alternativa C de cebola. Certo? Tudo bem? Facinho? Fácil, né? Esse aqui foi bem tranquilo. Primeira lei de Mendel, por causa dessa razão que eu já falei para vocês, né? A característica albinismo é determinada por um par de alelos, aquilo que o Mendel chamava de fatores. Pessoal, agora é um exercício bem grande, para exercícios do Enem, né? Então vamos lá. Observe o que se lê no rótulo de uma garrafa de Coca-Cola. Atenção, fenilcetonúricos. Contém fenilalanina. A fenilcetonúria é uma doença hereditária. O que é hereditário, pessoal? Aquilo que passa de pai para filho, né? Transmitida por herança, isso é importante, hein? Herança autossômica. O que isso quer dizer? Que isso aqui independe do sexo do indivíduo. Por um par de alelos. Então, isso daqui me cheira a primeira lei.
né, que impede o metabolismo do aminoácido fenilalanina, provocando seu acúmulo nos tecidos, inclusive no tecido nervoso. Em consequência, surge uma deficiência mental acentuada e incurável. Assim, crianças fenilcetonúricas, nos primeiros anos de vida, devem evitar alimentos que contêm fenilalanina para não se tornarem deficientes mentais. Se um casal normal tiver um filho com essa doença, pode-se concluir que, pessoal, um casal normal, né? Vamos fazer um heredograma dessa vez? Nos heredigramas, né, ou árvores genealógicas, você representa o homem com um quadradinho e uma mulher com um círculo. E se você coloca P aqui, ou um romano, quer dizer que a geração P de parental, né, seria a geração parental, a primeira geração, ou geração 1. A informação que vocês têm é que ambos são o quê? Eles são normais, né? Os indivíduos aí são, ou seja, o que é um indivíduo normal? Um indivíduo que não tem fenilcetonúria, tá? Pessoal, por que isso aqui é a primeira lei de Mendel, né? Que é a principal da genética? Porque essa doença depende de um par de alelos, tá? Um par de alelos. Tanto que ele fala aqui, ó, um par de alelos. Agora, é um casal normal que teve um filho com essa doença. A gente não sabe, pessoal, se é um filho homem ou uma filha mulher. Ele fala que teve um filho, que seria a geração F1 ou... Vou botar uma borrachinha aqui. Né? Seria a geração F1 ou 2. Cuidado, pessoal. Se você usar P de parental, você tem que usar F1. Se você usar um romano para geração parental, você tem que usar 2, tá bom? E assim, eles tiveram um filho. Eu não sei se o filho é homem ou mulher. Se eu não sei se o filho é homem ou mulher, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, colocar um losango. O losango é símbolo do quê? O sexo é ignorado. Eu não sei se é homem ou mulher. E aí eu faço ele o quê? Eu faço ele pintadinho. Por quê pintadinho? Porque ele é afetado por uma doença genética. Aí você faz o indivíduo todo pintadinho assim, tá vendo? É um losango, que eu não sei se é menino ou menina, não deixa claro, né? Ele fala um filho. Filho homem, filha mulher. É filho homem, não sei por que ele usa essa expressão, mas isso não fará diferença, porque essa doença não é ligada ao sexo dos indivíduos, tá? E essa é a pergunta, né? A pergunta seria qual? Vamos voltar lá. O grande desafio de questões grandes assim, pessoal, é que elas são aulas, mas a chance de você se perder é muito grande. Então, se um casal normal tiver um filho com essa doença, pode-se concluir o quê? Pessoal, isso daqui é uma questão altamente conceitual. Isso aqui é muito conceitual. Então, vamos lá. Pessoal, a gente sabe que o indivíduo ele é sempre formado pela união de um espermatozoide e pela união de um óvulo, certo? Se esse indivíduo é afetado, né? E assim, são dois indivíduos normais que tiveram um filho afetado por uma doença, né? Aqui o exercício não diz para a gente se ela é dominante ou se ela é recessiva. Mas uma coisa é certa: muito provavelmente, se ser normal fosse recessivo, esses casais teriam fenilcetonúria. Então, muito provavelmente, a gente sabe que quando casais se casam, né? E tem filhos, casais normais, um indivíduo que é normal, se casa e tem um filho afetado, muito provavelmente o afetado ele é o quê? Ele é um homozigoto recessivo.
Então, aqui no caso, o indivíduo afetado vai ser azinho, azinho. Eu estou escrevendo isso aqui só para reforçar, pessoal, porque aqui, pelo aguedograma, eu já estou dizendo que ele provavelmente é um afetado. Agora, pessoal, uma coisa é certa. Se os pais são normais, eles devem ser o quê? Eles devem ser azão, eles devem ter um gene, um alelo dominante, alguma coisa, azão, alguma coisa. Ou seja, eles poderiam ser azão, azão ou azão, azinho. Né? Só que, como eles tiveram um filho azinho, azinho, pessoal, a gente sabe que um alelo vem da mãe e o outro alelo vem do pai. Então, muito provavelmente, os pais são o quê? Eles são heterozigotos. E aí, eles são fenotipicamente, eles são normais. Eles não apresentam o fenótipo, que é a doença. Tá? Então, eles são o quê? Azão, azinho, e por isso que eles tiveram um filho afetado. Essa é provavelmente a coisa mais comum. Eu já falei que era normal, por quê? Porque muito provavelmente, quando dois indivíduos têm uma doença, se casam, têm um filho que é doente, muito provavelmente o doente ele é um homozigoto recessivo. E vocês sabem que, no caso se a doença for determinada por alelos recessivos, apenas o indivíduo azinho, azinho ou homozigoto recessivo é que terá a doença, tá? Então vamos voltar lá. O que a gente pode concluir, pessoal? O gene causador, ou o alelo, aqui, porque, na verdade, pessoal, conceitualmente, a gente sabe que o gene tem um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Mas, às vezes, as pessoas chamam de gene dominante, né? O gene causador da doença é dominante? Não, né, pessoal? A gente viu que não, porque o indivíduo que a gente viu lá pelo exemplo, né? O indivíduo que tem um azinho que seja, ele já é normal. Né? Foi isso que a gente viu lá, ele já é normal. Tá? Os pais desse doente são homozigotos? Não, pessoal. Porque se eles fossem azão, azão, eles nunca poderiam gerar um filho azinho, azinho, né? Só que seria impossível. Há uma probabilidade de 50% para nascer outra criança doente. Será? Vamos ter que fazer um quadrinho de cruzamento. Então, as duas primeiras alternativas, nós respondemos só com aquilo ali, tá? Agora vamos ver a pergunta deles. Se esse casal tiver um outro filho, pessoal, se esse casal tiver um outro filho, qual é a probabilidade dele ser doente, né? É isso que ele está perguntando. De nascer uma criança doente. Então vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, você vai cruzar igual a gente fez da outra vez. É praticamente a mesma coisa, né? Você faz aqui um quadro de cruzamento. Né? Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode colocar aqui. Aqui eu vou colocar os gametas da mãe e aqui os do pai. Né? A mãe, ela produz que tipo de óvulo? Ela produz óvulos com o alelo azão e com o alelo azinho, certo? Já o pai produz espermatozoides com o alelo azão e espermatozoides com o alelo azinho. Vamos cruzar? Aqui dá azão, azão, certo? Espermatozoides contando com óvulo. Azão, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Professor, aqui, na verdade, cada quadradinho aqui seria 25%? Exatamente, pessoal. Então, aqui ficou bem pequenininho, né? Mas todo mundo aqui é 25%, tá? Aí você vai falar assim, mas professor, então eu vou ter que, vai ter que voltar lá para dar uma olhada. Vamos voltar lá que vai ficar bem mais fácil da gente entender, né? Vou colocar aqui meu 25 direitinho, não vai ficar, né? Bagunçado aqui. Isso. E aqui passar dividir o nosso tabuleiro aqui.
Pessoal, vamos ver o que o exercício está dizendo do outro lado lá. Há uma probabilidade de 50% para nascer outra criança doente? Não, pessoal. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Qual é a probabilidade de nascer uma criança azinho, que seria uma criança afetada, né? A probabilidade disso acontecer, pessoal, seria de 25% apenas. Porque a criança é azinho apenas aqui. Então, essa alternativa ela já está errada. Sobrou para nós a alternativa D. Como é, se for vestibular, pessoal, né? Daqui, ó. Se for vestibular, você pararia por aqui. Mas nós, como estamos dando aula, né? Nós estamos aqui em aula. Deixa eu fazer só um xizinho, vai ficar mais fácil, né? Tá muito grande esse troço. Então, seria essa alternativa aqui, ó. Alternativa D. Em 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes. É verdade, pessoal. Por quê, professor? Ó, vamos ver o que ele falou lá. Ó. Se eles tiverem 12 crianças, provavelmente 3 serão doentes. Professor, mas de onde que esse cara arranjou isso? De onde que ele viu isso? Simples, pessoal. Quanto é... desculpa aqui, pessoal, tem um errinho aqui também. Só para apagar aqui. Aqui é 25, né? Não é 50. Olha a nossa. Aí. Então vamos usar. Aqui é 25. Aí você fala assim, mas professor, quantos será que serão afetados? Pessoal, muito simples, ó. É muito simples isso. Nós temos 12 crianças, certo? Pessoal, quanto que é 25% de 12? 25% de 12 é você pegar 12 e multiplicar por 0,25. Ou multiplicar por 1/4, né? Você pode multiplicar por 1/4 também. Isso dá 3. Por isso que a alternativa D é a alternativa correta. Interessante esse exercício, né? Ele começa com uma questão conceitual e depois passa para uma questão mais de tabuleiro, mais de probabilidade para a gente. Vamos ver o último? Bem, aí para frente. Aqui. Pessoal, esse aqui é da PUC do Rio Grande do Sul. A doença de Gaucher, olha só, ele já dá de bandeja para a gente, ó. Ela é autossômica recessiva, ou seja, o doente, ele é azinho. Afeta o metabolismo dos lipídios. O afetado, se não está tratado, tem aumento do fígado e do baço, anemia, diminuição de plaquetas e de glóbulos brancos, desgaste ósseo, fadiga, cansaço e atraso de crescimento. É correto afirmar que um paciente com esta doença transmite o gene defeituoso para... Pessoal, isso aqui é uma questão conceitual, tá? Então, vamos lá. O paciente com essa doença. Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa aqui é o seguinte. Então, você tem é um paciente, né? Ele não fala se é homem ou mulher, mas também não importa isso, tá? Pessoal, quando eu falo que essa doença, vou voltar aqui, ela é autossômica recessiva, eu quero dizer, pessoal, isso é a mesma coisa de eu dizer que o seguinte, que ela acomete homens e mulheres, né? Em igual proporção. Então não tem essa, ela comete mais mulher, ela comete mais homem. Não. Tanto faz. Ela comete homens e mulheres. Então, na verdade, agora
vamos ver o que mais está acontecendo aqui. Ele fala mais algumas coisas que são interessantes aqui. Vamos colocar as coisas aqui. Vamos colocar um branco agora, né? Fazer um pouquinho de paz aqui. Pessoal, se for uma mulher e ela for afetada pela doença de Gaucher, ela será azinho. Então, todos os óvulos que ela produz terão o alelo recessivo. Todos os óvulos que ela produzir terão o alelo recessivo. O homem, ele vai produzir, se ele for azinho, todos os espermatozoides que ele produzir serão com o alelo azinho. Então, na verdade, a gente pode dizer que tanto homens como mulheres, eles passam o alelo azinho para a doença para todos os filhos, independente de ser homem ou mulheres, ou para toda a sua progenie, né? Então, todos os filhos, independente de ser homem ou mulher, né? Vou colocar aqui o sinal do homem, né? O escudo de Marte e o espelho de Afrodite. Você sabe que esses símbolos vêm, né? Esse símbolo aqui com a setinha é o escudo do deus Marte. Isso aqui é o espelho da deusa Afrodite. Então, todos os filhos, homens ou mulheres, eles só vão poder passar o que eles têm. O que é? O alelo recessivo azinho, que é o alelo para a doença de Gaucher, né? Que vai produzir o afetado. Tudo bem, pessoal? Então, vamos voltar lá. Vamos lá. Pessoal, podemos afirmar que um paciente com esta doença, então aqui esse paciente, ele não deixa claro, né? Pode ser homem ou mulher, não importa. E que ele fala aqui, vamos lá. Transmite o gene defeituoso para seus filhos homens apenas? Bobagem, pessoal. Tanto para o homem como para as mulheres, né? Suas filhas mulheres apenas? Outro absurdo. 25% de sua descendência? Não falei que ele passa para todo mundo. 50% de sua descendência? Não. Ele passa para 100% da sua descendência. Ele passa o alelo para todos os indivíduos. Tanto se for homem como for mulher. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje foi a resolução de exercícios de primeira lei de Mendel. Nas próximas aulas, nós vamos falar de algumas coisas, nós podemos repetir mais alguns exercícios, mas nós vamos provavelmente falar de um fenômeno chamado de codominância ou dominância incompleta. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Um recadinho para vocês, né? Coloquem, ponham like no vídeo, né? Coloca o joinha lá, se inscrevam no canal e acionem o sininho para receberem novos vídeos, tá bom? Para a gente poder cada vez mais aí manter o canal e produzindo cada vez mais vídeos para vocês, tá bom? Se vocês quiserem mandar dúvidas ou outros exercícios ou sugestão de exercícios para mim resolverei com todo prazer. Então, na próxima aula, nós vamos falar de dominância incompleta ou codominância, tá bom? E depois nós vamos falar de alelos múltiplos, vamos falar de segunda lei, epistasia, hipostasia, linkage, mapa genético. Nós vamos falando aí das coisas que, na verdade, vão deixar de atormentar os alunos, tá bom? Forte abraço, pessoal. Bons estudos a todos e felicidade sempre. Tchau.